O Ministério da Defesa deslocou tropas para a área como medida preventiva. Imagens que circularam online mostram viaturas venezuelanas atravessando brevemente o lado brasileiro da fronteira antes de retornar para a Venezuela. Não é absolutamente aceitável que militares estrangeiros, fortemente armados, entrem em território brasileiro sem terem sido expressamente convidados e autorizados. Por isso, o que aconteceu nesta quarta, 22 de janeiro, é algo totalmente inaceitável, mesmo que a presença militar venezuelana tenha sido breve. Nós começamos a receber inteligência de que garimpeiros brasileiros estavam sendo presos dentro do Brasil pelo exército da Venezuela. Quando isso chegou, alguém olhou e falou: gente, isso é maluquice, né? Não deve estar acontecendo isso, não é possível que isso esteja acontecendo. Bicho, começamos a navegar. Quando deu umas 2h30 da tarde, nós vimos assim que a selva abriu de um lado. Eu falei: porra, tem alguma coisa ali. Paramos e fomos ver o que era. Era uma espécie de uma área de pouso de aeronave. E alguém tirou na motosserra para pousar algum tipo de pequeno avião, alguma coisa assim. Carregaram suas armas, com fuzis que nem os nossos, e nitidamente eles fizeram, carregaram seus fuzis e começaram a apontar para os nossos soldados. Os nossos fuzis já estavam carregados desde a véspera que eu autorizei o pernoite com a arma carregada, tá certo? Porque estava numa situação muito complicada. Sobre a Venezuela, a experiência na década de 90. Tá bom. Então o que aconteceu? Eu estava chegando, aí já é uma coisa pessoal, tá? Uma experiência pessoal, mas acho interessante. Nós tivemos, se eu disser assim, que dentro do Brasil, que nós tivemos uma experiência de combate com uma força de um país estrangeiro, de uma força integrante, de uma força armada estrangeira, né? Não estou falando de força de segurança pública, uma força armada estrangeira dentro do Brasil, na década de 90, alguém vai falar assim: poxa, mas isso aí aconteceu quando, cara? Eu não... Isso está em que livro de história? Porque isso não está em livro nenhum, tá certo? Na verdade, foi uma operação que teve um grau de sigilo muito grande, onde nós tivemos um problema grave diplomático do Brasil com a Venezuela. E para a solução desse problema diplomático, desse conflito, desse problema diplomático, ele só foi solucionado com o emprego de força militar. E nesse emprego de força militar, houve um combate de encontro entre uma força brasileira e uma força venezuelana. Tá certo? Vamos ver a situação, como é que era. Primeiro, quem é que estava ali no poder? Na Venezuela, deixa eu puxar aqui o ano aqui, 92. Esse episódio que eu vou contar aqui, ele aconteceu em 93. Em 92, na Venezuela, não era Hugo Chávez que estava no poder ainda, mas Hugo Chávez... Posso estar enganado aqui, mas em 92 Hugo Chávez tentou dar um golpe de Estado na Venezuela. Foi quando ele foi preso a primeira vez por dar um golpe de Estado. Tá certo? E o presidente da Venezuela naquela época, inclusive, sobreviveu ao golpe de Estado, etc. Mas no ano seguinte foi obrigado a renunciar, porque estava envolvido em escândalo de corrupção, etc. Tá? Então era a situação da Venezuela. Naquele momento, em janeiro, fevereiro de 93, o presidente da Venezuela não era Hugo Chávez. Tá? No Brasil, a gente está falando do governo de Itamar Franco, bem, que sucedeu a Collor. 92 foi o ano do impeachment, né? Quando virou dezembro para janeiro, Collor renuncia e Itamar, que já estava no poder com Collor não renunciado, estava durando de outubro até dezembro, aí o Itamar, a partir de janeiro, com Collor renunciando, já era o presidente de fato de direito. Então, essa era a situação em termos de política, né? E naquela época, nós começamos a ter um problema grave. Os garimpeiros brasileiros, que tradicionalmente garimpavam naquela região norte do Brasil, na fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia e com o Peru, aquela fronteira quádrupla ali, tá certo? Aquele arco, sempre foi de muito garimpo. Garimpo ilegal, tá bom? Não é garimpo legal, o garimpo ilegal. Os garimpeiros, eles atravessavam a fronteira em direção ao entorno do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, porque ali tem os veios de ouro. É dali que desce o ouro pelos rios e que permitem garimpar nos rios da Amazônia e tirar o ouro. Ele desce dali. Tá certo? O ouro, ele aparece no Planalto das Guianas, ali naquele maciço ali. E se você conseguir subir aquele maciço, lá em cima você tem os veios mais ricos. Então aquela área é uma área de garimpo muito intenso. Os garimpeiros brasileiros, na busca daquele ouro, eles estavam subindo as encostas do Pico da Neblina. Só que era um caminho muito difícil de fazer. O caminho era muito trabalhoso. Eu escalei o Pico da Neblina 2 vezes já, tá certo? Na minha carreira.
E posso assegurar que é um caminho muito difícil de fazer. Você sofre muito para chegar lá em cima, desgasta muito, é muito complicado. E os garimpeiros brasileiros descobriram, que eles conseguiam meio que dar a volta nas escarpas mais pronunciadas do maciço, passando, se você olhar o mapa do Brasil, olhando ele de frente, né, seria como se fosse ali à esquerda do mapa, né, para quem não está acostumado, mais a oeste. Então eles, por oeste, eles desbordavam e conseguiam acessar o Planalto das Guianas. O que os garimpeiros brasileiros estavam fazendo? Estavam garimpando em território brasileiro, mas para chegar até o local do garimpo, eles passavam por uma área, por um território venezuelano. Então, os venezuelanos começaram a ficar aborrecidos com aquilo, aquele trânsito de garimpeiro brasileiro que passava pela Venezuela para acabar voltando ao Brasil lá em cima e fazer o garimpo. Mas o trânsito era pela Venezuela, invadindo o território venezuelano. As autoridades venezuelanas descobriram e começaram a tentar pegar esses garimpeiros no momento em que eles entravam no território da Venezuela. E os garimpeiros espertos começaram a desbordar, a dar a volta nos postos de fronteira que o governo da Venezuela colocava. O que fez o governo da Venezuela? O que fez os comandantes dos postos de fronteira? Quando eles viram que os brasileiros estavam desbordando, eles começaram a entrar no Brasil para capturar os brasileiros, antes do desbordamento. Então começou a ter sinais, nós começamos a receber inteligência de que garimpeiros brasileiros estavam sendo presos dentro do Brasil pelo exército da Venezuela. Quando isso chegou, alguém olhou e falou, gente, isso é maluquice, né? Não deve estar acontecendo isso, não é possível que isso esteja acontecendo. O exército da Venezuela está invadindo o Brasil para capturar brasileiros. Certo? É meio assim, né? Mas essa informação chegou. E aí, um belo dia, uma sexta-feira, meados de janeiro de 93, eu estava chegando no Comando de Fronteira Rio Negro, 5º BIS, lá em São Gabriel da Cachoeira. Eu era tenente, estava no último ano de tenente. Daqui a pouco, bicho, pousa um helicóptero do Comando Militar da Amazônia. Dentro do helicóptero, um coronel que era o chefe da 2ª seção do Comando Militar da Amazônia, trazendo uma informação que não podia ser transitada pelo rádio. Reuniu-se com o meu comandante, eu era o comandante de companhia. Naquela época, o Comando de Fronteira, nós tínhamos só 2 companhias, a Companhia de Fronteira e uma companhia de comando de serviço, que é a parte que faz logística. Tínhamos a Companhia de Fronteira, que cuidava dos pelotões de fronteira, e uma companhia de selva, que era a minha. Tá certo? Então eu tinha assumido o comando da companhia naqueles dias ali. Não tinha nem recebido a carga da companhia ainda, tava contando lá para ver se tinha lá o número de fuzis e tal. E daqui a pouco me chega o coronel e fala assim, Ridalto, você é comando das Forças Especiais. Bicho, né? O coronel tinha assumido o comando do batalhão na semana anterior, quer dizer, ele também não conhecia nada. O coronel chegou comigo. Tá certo? Ele olhou para mim e falou, Ridalto, tá vindo aí o chefe da 2ª seção do Comando da Amazônia, de helicóptero, você fica perto aqui que ele vai pousar e alguma coisa está acontecendo. Pousa o coronel do Comando da Amazônia, reúne-se com o comandante, chama Ridalto, e ficamos sabendo então que a inteligência tinha levantado este dado que eu acabei de informar aqui. Sim. Garimpeiros brasileiros inacreditavelmente pareciam estar sendo presos no Brasil pelo exército da Venezuela dentro do Brasil. A gente falou, gente, não pode ser verdade. O venezuelano não vai fazer essa atrapalhada. Vamos lá ver? E aí o chefe da 2ª seção, o E2 do Comando da Amazônia, falou assim, é isso que vocês têm que fazer. A gente quer que vocês vão lá ver. Tá certo? Vão lá ver. Se isso for verdade, Deus do céu, fotografa, filma, grava, tá certo? Pra gente poder usar, porque os garimpeiros brasileiros estão sendo presos, estão sendo levados para a capital da Venezuela. E estão lá presos nas prisões lá. Se nós descobrirmos que eles foram presos dentro do Brasil, se tiver um indício robusto disso, a gente vai conseguir diplomaticamente manobrar a soltura dos brasileiros. Porque, pô, ninguém vai reter eles lá se eles tiverem sido presos no Brasil. Não há legislação no mundo que ampare um Estado a fazer isso. E aí é sensível por isso, né? Porque gera problema diplomático. Nossa, né? Gente! E a escalada disso chega na questão militar. Imagina só se isso vaza naquela época, tá certo? Ainda mais com o conflito que estava tendo lá, o Chaves tinha dado um golpe de Estado, o bicho estava pegando. Bom, resultado, vamos montar então, vamos fazer uma missão bacana aqui. E o Comando de Fronteira Rio Negro, 5º BIS, ele tinha poucos oficiais naquela época. Tinha uma carência de mão de obra assim pesada ali, tá certo? Tanto é que eu era o comandante da única companhia de fuzileiros operacional e também era o chefe da seção de inteligência. Eu era o S2 da unidade. Então eu tinha inteligência comigo e a companhia comigo, tinha tudo comigo. Bom, chamei um companheiro de turma, que tinha lá o capitão Alcântara na época, tenente Alcântara, que era da minha turma de cavalaria, que comandava a companhia de fronteira. Eu falei, Alcântara, vamos fazer o seguinte, vamos montar 2 patrulhas. Vamos até Maturacá, tá certo?
que fica ali, é o último aglomerado humano antes do Pico da Neblina, né? Maturacá, um pelotão de fronteira. Vamos até Maturacá, cada um de nós sai com uma patrulha. Eu saio para oeste, para esquerda no mapa, e você sai para leste, para direita. Escolha os teus homens, você que conhece o batalhão, e por favor, me indique alguns, porque o Alcântara já estava lá. O Alcântara já estava lá desde o ano anterior. Ele sabia quem era quem, os soldados e tal. Então, Alcântara, escolha os teus para você e me indique alguns, porque eu não conheço ninguém. Tá certo? Eu vou na companhia de fuzileiros que eu comando, mas que eu acabei de chegar, e vou lá conversar com o pessoal para tentar levantar, saber quem é que tá lá, para descobrir, peneirar alguns. Aí montamos 2 patrulhas. O Comando Militar da Amazônia falou assim, ó, eu vou te dar 2 helicópteros. 2 helicópteros. Pantera, bacana. A aviação do Exército estava começando. Aí veio mais um Pantera. O do Coronel veio mais um, tá certo? Aí 2 Pantera. Alcântara embarcou num Pantera com o que se conseguiu botar lá dentro, tá certo? Então ele montou uma patrulha com 7 militares e Ridalton entrou no outro Pantera com 7 militares. Eu e mais 6 militares, tá? Os do Alcântara, eu não lembro quem foi com ele. Eu lembro de um só. Porque quando eu cheguei lá, eu vim da AMAN. Eu era instrutor na AMAN. E eu larguei minha função de instrutor na AMAN para servir na fronteira e, por coincidência, 2 aspirantes que foram meus cadetes do meu pelotão vieram comigo. Entendeu? Eu acho que ficaram sabendo que eu ia e foram voluntários para ir para a fronteira. Então veio o aspirante Cowper e o aspirante Raio. O Cowper, o tempo passou, ele foi coronel, comandou unidade e tal, e o Raio teve uma infelicidade, ele como capitão teve que deixar o exército, porque ele adoeceu, a saúde dele ficou comprometida, ele teve que deixar o serviço ativo. Aí Cowper foi com Alcântara e Raio foi comigo. Então comigo estava Raio, que era o meu subcomandante, o aspirante Raio, aspirante oficial, formado pela AMAN, de infantaria. Estava o sargento Sarmento, segundo sargento recém-promovido, eu acho, Sarmento, que eu garimpei na companhia. Fui lá conversando, falei, eu quero um guerreiro de selva. Pô, eu não sou guerreiro de selva, vou pra selva, quero um guerreiro de selva comigo. O Raio não era também, o Raio era aspirante, naquela época o aspirante chegava sem curso nenhum. Sim. Falei, eu quero um guerreiro de selva. Aí falei, gente, me indica aí um guerreiro de selva macho, eu quero aquele cara que come o bicho sem cozinhar. Aí, não, Sarmento. Falei, beleza, veio o Sarmento para participar. Então eram 2 oficiais, eu e o Raio, Sarmento de graduado e 4 soldados. Porque era o que cabia no helicóptero e era o que ia caber na voadeira, que era o barquinho que a gente ganha lá, aquele barco regional, o botezinho a gente chama de voadeira. É um bote, não é um bote, né? É um barco de alumínio, tá certo? Que vai com motor de popa. E ele meio que voa mesmo, porque aquele motor, quando você liga ele, o barco quase decola. Aí, então, nós planejamos 7, podia ser mais, por que não era 15, 20? Porque não cabia na voadeira, não cabia no helicóptero. Então, a restrição era de meios. Era o que tinha. E outra, a patrulha não podia demorar muito. Gente, tinha que resolver essa parada daqui a 2 dias, não podia ficar enrolando, não. Então, montamos as patrulhas. Na minha tinha, além de eu, Raio e Sarmento, tinha um soldado chamado De Paula. Bicho, o cara era bom. O cara era bom purinho, bicho. O cara, eu não sabia. Eu fui conhecer ele ali. O cara já tinha escalado o Pico da Neblina 2 vezes antes de qualquer militar ter escalado. O cara era foda mesmo. O cara foi acompanhando. Local. Ele era mineiro. Ele era mineiro, mas ele foi um daqueles que foi pra fronteira para poder fazer aquela jogada de estabilizar. Manja, que ele ia pra lá, ficava um tempo, estabilizava. Sim. Então ele foi pra lá, mineirão. Tal. Mas o cara era bom purinho mesmo, cara. Já tinha acompanhado expedições geológicas para colocar os marcos de fronteira, por isso que ele tinha escalado. Entendeu? De Paula, beleza, esse aqui é meu. Peguei um outro mineiro chamado Portes, um cara que eu achei desmanivrado, foi no papo ali, falei, pô, esse cara acho que dá um cara bom, Portes, um cara bacana, desmanivrado, bom, mineirão também. E disso aí que o senhor tá falando, eu tô lembrando do Forças Especiais, né? Não. Que vai recrutando e vai pegando aqueles que vão fazer. Bicho, o Alcântara, quando montou a patrulha, trouxe os nomes pra mim ver, cara, pra ver se tava tudo certo. Montamos junto. E aí foi montando. Foi montando. O time. Aí eu falei assim, preciso de um cara, pô, que ajude a controlar, não sei o que, preciso de um cara bom de orientação e bom de comunicações. Aí eu fui achar um comunicante, um soldado também, Miguel, porque esse eu sabia quem era. Esse serviu no batalhão de forças especiais, era um soldado de comandos. Eu falei, porra, o cara é comandos, bicho, o cara é comandos. Só tinha eu e ele de comandos lá, não tinha mais ninguém. Aí trouxe o Miguel, tá, paraquedista, comandos, beleza, Miguelzão, pô, se não souber ligar um rato, é errado, o cara é comandos. Trouxe o Miguel. Aí eu falei assim, agora só falta o piloto do bote, porque se precisar eu piloto, mas porra, eu com a minha vasta experiência, tinha acabado de chegar na selva, capaz de quebrar o motor, não consegui tirar o barco do lugar. Vamos escolher um piloto. Aí confiei para Alcântara, falei, Alcântara, me arranja um piloto. Alcântara, Ridalto, vou te dar o Fleury, porque o Fleury é índio. O Fleury é daqui, nasceu aqui, pô, o cara é daqui, o cara é índio, bom pra caceta e tal.
deu o velho Fleury lá, o Fleury veio. Tá? Então, montamos uma equipe parruda minha, do Alcântara, não lembro quem foi, o Cauper, mais alguém. Cada um saiu para um lado. Chegamos em Maturacá, olha só, decolamos às 6 horas da manhã do aeroporto de São Gabriel, de helicóptero. Levava 40 minutos de voo. Chegamos às 6h40, os 2 helicópteros pousaram lá em Maturacá. Não existia pelotão de fronteira em Maturacá naquela época, só tinha um destacamento, o pelotão ia iniciar as operações um ano depois. Então tinha um destacamento lá, umas casinhas, estavam construindo o pelotão de fronteira e tal, e tinha lá um tenente que revezava, todo mês ia um diferente, trocando lá, tinha um tenente lá que, por revezamento. Mas chegamos lá, nos aproveitamos dos barracões que tinham para poder ajustar a tropa. Detalhe, hein? A tropa não sabia o que estava acontecendo, porque a missão era secreta. A missão não era reservada, a missão era secreta. Só o senhor e o Alcântara. Só eu e o Alcântara que sabia essa porra, mas ninguém. Os caras recrutados, sargento, cara, não sabia o que era. Tá certo? Os cabos, soldados, ninguém sabia. Então, quando chegaram lá, nós fomos explicar para os caras. Falaram, agora podemos contar para vocês. Porque enquanto estava em Gabriel, não podia contar. Agora eu posso. Sentamos lá, botei o sargentão lá, sentamos, falei, agora eu vou dizer o que nós viemos fazer aqui. Que eles não sabiam. Tá certo? Bicho, o que nós fizemos foi o seguinte, na saída a gente falou, ó, levem tal coisa, cada fuzil com 5 carregadores, eu quero um carregador de munição traçante, 4 carregadores de munição comum, quero isso. Aí o pessoal cuidou para que fosse tudo direitinho. Chegaram lá com o que eu precisava. Com o suplemento necessário. Suplemento necessário, munição até o talo, grade bocal, tudo. Tá, beleza. Quando chegamos lá que eu contei, falei, gente, ó, a situação é essa aqui. Aí montamos um caixão de areia no chão, certo? Para simular a área, né? O rio indo para a direita, o Alcântara, o rio indo para a esquerda, Ridalto, chamava Canal de Maturacá. O rio da esquerda chamava Canal de Maturacá. O da direita chamava Cauaburi, era o Cauaburi. Então, o rio da esquerda e o rio da direita. Aí eu dei uma ordem genérica para os 2 grupos. Falei, agora o tenente Alcântara vai para o outro caixão de areia, vai falar só com o pessoal dele. E o Ridalto ficou naquele mesmo caixão de areia com a equipe dele. E cada um deu a sua ordem particular, para o que queria. Aí eu combinei com o meu pessoal. Sinais convencionados, porque a gente podia encontrar o inimigo. Falei, se encontrar o inimigo, o que nós vamos fazer? Aí nós combinamos como é que ia ser gestos, sinais convencionados, de maneira que, por exemplo, sem falar um com o outro, e lembro que não tinha rádio pra gente falar um com o outro, não tinha aquele negócio que a gente vê no filme hoje, que o super-herói conversa com o outro, né? O Homem de Ferro conversa com o Thor, com fonezinho de ouvido. Não tem isso não, meu irmão. Naquela época ainda não tinha nada. É. O único rádio que a gente tinha era um rádio para falar com a base. Não tinha um rádio para falar com os outros soldados. Certo? Cada um de nós era um ser humano independente que não se comunicava com os outros, a não ser pelo berro. Tá certo? Então a gente combinou sinais convencionados, de maneira que no silêncio a gente pudesse, com a mão, com gestos, dizer o que estava acontecendo pro outro. Tudo isso foi no dia, bicho. A gente chegou às 6h40. Nós tínhamos que botar as voadeiras na água até meio-dia, para dar certo, cumprir o quadro horário. Então, das 6h40 até as 11 horas da manhã, nós ficamos com a ordem de operações, com os ensaios, tá certo? Para ver se ia dar certo. Combinamos, fizemos ensaio da ação no objetivo, fizemos ensaio de emboscada. Aí o nego fala assim, pô, tu ensaiou emboscada? Eu falei, sim, isso nós fomos surpreendidos por uma patrulha do inimigo que veio na nossa direção. A gente tem que ter capacidade de emboscar essa patrulha, porque se a gente não emboscar, ela vai pegar a gente. Ensaiamos emboscada. Depois a gente foi usar essa porra na ação no objetivo. Aí ensaiamos a porra toda, beleza. 11 horas da manhã, pegamos um tratorzinho lá, fomos de tratorzinho até a beira do rio, levou um tempão, quase 1 hora. Chegamos na beira do rio, aí separamos, o Alcântara foi pro lado dele, foi pro meu. Botou uma voadeira na água, acho que era 11h40, meio-dia. E começamos. Bora. E planejado. Detalhe, hein? O único mapa que nós tínhamos da região, que a gente chama de carta, uma carta topográfica, era uma carta topográfica da região da Amazônia, escala 1 para 250 mil. Essa escala, para você ter uma ideia, cada quilômetro é representado por 4 milímetros na carta. Ou seja, dá para ver o que na carta? Nada. Você vê os grandes cadeias de montanha, os grandes rios. As pequenas curvas do rio desaparecem, porque né, com essa escala tão difícil de trabalhar. Gente, era a única carta que a gente tinha, uma carta escala 1 para 250 mil. Não dá para você definir nada quase. Você olha assim e fala, tá, mas onde é que a gente está aqui? Tá mais ou menos aqui nessa curvinha aqui. Não tinha GPS, não tinha nada. Tá certo? E outra, não conhecíamos o rio. O canal de Maturacá, não conhecíamos o rio. Nós só sabíamos que, depois de uma certa quantidade, porque nós tínhamos feito trabalho de inteligência, a gente fez a lição de casa. Fomos consultar tudo que tinha de topografia da região, gente que conhecia. Isso eu fiz na véspera, de noite, madrugada, no batalhão, como oficial de inteligência. Tá certo? A gente sabia quanto nós íamos navegar, mais ou menos, as horas que ia levar, e o ponto final, onde provavelmente iríamos encontrar os indícios da presença do exército venezuelano. Certo? Que era um tal de um salto Ruá, que era uma espécie de uma clareira fluvial
Na verdade, era um ponto onde o rio fazia uma pequena cachoeira e depois abria uma espécie de lago. E esse lago, no meio da selva, virava uma clareira, porque, né, não tinha árvore no meio do lago. Então, íamos até o Salto Ruá. Só que a deslocamento até o Salto Ruá, nós chegamos à conclusão de que não ia dar para fazer num dia só. Nós íamos ter que pernoitar no meio do caminho. Bicho, começamos a navegar. Quando deu umas 2h30 da tarde, nós vimos assim que a selva abriu de um lado. Eu falei, porra, tem alguma coisa ali. Paramos e fomos ver o que que era. Era uma espécie de uma área de pouso de aeronave, que alguém tirou na motosserra para pousar algum tipo de pequeno avião, alguma coisa assim. Mas já abandonada. Falei, beleza, ninguém passa aqui não. Volta para voadeiro. Daqui a mais uma meia hora, encontramos uma pinguelinha, uma ponte, atravessando o canal de Maturacá, o rio. Aliás, o canal de Maturacá, só para ter uma ideia, assim, né, o rio amazônico. Então, ele tinha 100 metros de largura. É um riacho amazônico, 100 metros de largura. Tínhamos uma pinguela, assim, de 100 metros de largura atravessando o canal, numa parte mais estreita, acho que tinha uns 50 metros. Aí paramos, descemos, dividi em dois, o Fleury ficou no bote, eu fui para um lado com 2 caras, eu fui para um lado com 2 caras. Percorremos a trilha dos 2 lados. Chegamos à conclusão de que era um possível ponto de passagem dos garimpeiros, mas que não estava sendo usado mais porque o cara da Venezuela tinha começado a pegar a cara lá. Beleza. Botamos uma voadeira na água. Então aí vocês começavam a ter certeza. Indícios de que estava acontecendo o negócio. Que o negócio realmente confirmava, né? Daqui a pouco, bicho, encontramos um botezinho descendo do canal de Maturacá, que a gente estava subindo. E no botezinho, 2 garimpeiros. Os caras raquítico, de fome. Remando, porque não tinha motor de polpa, remando. Botezinho dos caras, mequetrefe, assim, tamanho de uma boia remando aquela boia lá. Aí paramos, cara, demos comida para eles, demos bebida para eles, que eles estavam, né, queriam se alimentar. E falamos assim, bicho, vocês estão vindo da onde? Brasileiros, os 2 caras. Aí eles falaram, chefe, lá no tal do Salto Ruá, que nós já sabíamos onde era, a galera da Venezuela tá lá. Nós tentamos passar, quando vimos os caras, botamos na água o negócio, começamos a remar pra fugir, porque eles vinham atrás da gente. Ou seja, tivemos a confirmação de que tinha gente. Aí eu falei pros caras, bicho, que Venezuela é isso? É guerrilheiro? Tá vestindo o quê? Falei, não, é exército, tá de camuflado, tá vestindo uniforme verde, sei lá o que é. Tá lá, exército. Eu vi os caras, tinha um fuzil, fuzil. Falei, pô, exército mesmo. Falei, porra, confirmou, exército. Aí, falei pro pessoal, gente, já é 5 horas da tarde, não tem como a gente chegar. Vamos voltar para perto da trilha que a gente localizou e vamos pernoitar. E amanhã nós vamos seguir. Aí voltamos para a trilha, fizemos um acampamentozinho sem... Os 2 grupos? Não, só o meu, porque o do Alcântara já estava longe. Né? Já juntamos... Não tinha como comunicar com ele? Não tinha como comunicar, tá certo? Não tinha como comunicar. A gente estava na selva fechada, não tinha como fazer. Sim. Aí juntamos, pernoitamos ali sem fazer fogueira, sem nada, porque, pô, vai revelar a posição. Vai que o venezuelano está transitando de bote aqui, vai ver. Então, nos camuflamos dentro da selva, né? Não acendemos fogo nem nada, pernoitamos ali, de manhã cedo acordamos de madrugada, fizemos a camuflagem individual, tá certo? Pintamos a cara, que a gente tinha levado equipamento de camuflagem, tá certo? Para poder na selva, poder não ser visto. Entramos no bote novo, falamos, agora nós vamos encontrar o inimigo, certo? Também diz robusto aí de que vai ter. Chegamos no tal do Salto Ruá, tava chovendo muito, deu pra gente ir de motor ligado mais um pouco, depois nós desligamos, fomos no remo. Chegamos no Salto Ruá, encostamos a voadeira, já tínhamos combinado, isso tudo tinha sido ensaiado. Não falamos uma palavra. Fleury ficou no bote, sozinho, arriscado, deixar um cara sozinho, mas não tinha jeito, nós éramos apenas 7. Né? Não tinha como desfalcar mais a equipe. Então, como o Fleury estava numa posição bem recuada, falei, já tínhamos ensaiado, nada foi dito. Fleury só encostou o bote, nós descemos, Fleury ficou. Fleury ficou no bote. E eu e os outros 5, o Sarmento e os outros soldados, fomos na direção do suposto inimigo. Né? Rapaz, chegou num ponto que nós encontramos um marco de fronteira. Eu falei, beleza, isso é o que eu preciso, porque o marco de fronteira vai dar a certeza de que nós, por engano, naquela carta de 1 para 250 mil, de que nós não invadimos a Venezuela. Porque vai que eu, por engano, invado a Venezuela. Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. O exército brasileiro não tem entrado na Venezuela. Imagina que vergonha a gente ser visto lá. Encontramos o marco, que a gente sabia que existia, tinha um indício, alguém tinha dito que existia um marco ali. Achamos o marco. Quando chegamos no marco, também não dissemos nada um para o outro, já era combinado, foi ensaiado isso. Eu fiz um sinal convencionado para o Raio. O Raio pegou 3 soldados e foi mais à frente na direção da provável vinda do inimigo, na direção do que seria a suposta base deles, que a gente imaginava que fosse na cachoeira do Salto Ruá. Tal.
Raio foi naquela direção, espalhou os elementos. Lembra, são 4 elementos. Raio, 3 soldados. Miguel, Portes, De Paula, que é o mineirão. Raio montou um dispositivozinho, como nós ensaiamos, para fazer uma emboscada. Tá certo? Então ele montou o que nós chamamos de uma zona de matar. Né? Ele colocou 2 de um lado, 2 de outro, numa posição ligeiramente elevada, porque o terreno na Amazônia não é uma planície igual essa mesa, ele tem movimentos. Então ele aproveitou pequenos movimentos, colocou 2 de um lado, 2 do outro, olhando para baixo. E fez ali uma zona de matar, típica de uma área de emboscada, para você eliminar alguém que você acha que vai ameaçar você. E eu e Sarmento, no marco, começamos a fazer trabalho de fotografia para registrar o ponto exato, para comprovar que a gente não tinha invadido a Venezuela. Começamos a tirar a máquina fotográfica, fazer fotografia. Beleza. Daqui a pouco, bicho, eu começo a ouvir o Raio gritar que nem um louco. Exército brasileiro! Exército brasileiro! Mão na cabeça, mão na cabeça! Exército brasileiro! Cara, aí eu comecei a ouvir os outros soldados gritando, De Paula gritando, exército brasileiro, meu! Aquele gente mineiro, meu, não sei o que. Aquela gritaria, eu falei... Aí eu olhei pro Sarmento, eu falei, Sarmento... Fudeu. Bora lá ver o que tá acontecendo. A distância era curta, era 50 metros. Bicho, bora lá. Aí, Sarmento, chegamos. Como nós chegamos, sabíamos onde o Raio estava, e o dispositivo que ele tinha adotado, eu já sabia o que ele tinha feito. Tá certo? Nós já chegamos sabendo por onde entrar no negócio. Bicho, quando eu chego lá, eu encontro o Raio saindo da posição que ele estava ocupando. Não dava para ver os 3 soldados, porque estavam muito bem camuflados. Estavam cara pintada, né, usando o terreno para se camuflar. Mas eu com a certeza de que eles estavam ali, falei, gente, a nossa segurança está no terreno. Né? E na minha frente tinha 11 venezuelanos. Eu, na hora, não consegui contar os 11. Depois eu fiquei, depois a gente conta, né? Depois que eles estão amarrados no chão com a mão na cabeça, você conta para ver quantos são. Tinha 11 venezuelanos. Tá certo? O exército da Venezuela estava dentro do Brasil, fazendo um movimento de patrulha para tentar achar garimpeiros e prender os garimpeiros dentro do Brasil. E os 11 venezuelanos não se entregaram assim. Não, então tá, me leva. Não, o bicho teve reação, tá certo? Os 11 venezuelanos carregaram suas armas, eram fuzis que nem os nossos, e nitidamente eles fizeram, carregaram seus fuzis e começaram a apontar para os nossos soldados. Os nossos fuzis já estavam carregados desde a véspera que eu autorizei o pernoite com a arma carregada, tá certo? Porque estava numa situação muito complicada. Nossos soldados estavam com adestramento bom, podiam ficar com a arma carregada, travada, evidentemente. Certo? Os nossos soldados, eu sabia que àquela altura já tinham destravado a arma, ou seja, era só relar no gatilho que ia começar a matança. Tá certo? E eu vi os venezuelanos ali embaixo, fazendo assim, apontando para tudo quanto é lado. Não achava porque estava camuflado. E eu falei assim, caraca, bicho, a hora que o venezuelano vê o primeiro brasileiro, como vai começar o tiroteio. Tá certo? E aí eu fui na direção dos venezuelanos que estavam lá, dei um grito pro meu pessoal, sou eu, tô chegando. Aí o pessoal viu que era eu. Tá certo? O primeiro venezuelano que eu vi, eu botei a mão no peito dele, ele com o fuzil, encostou a ponta do fuzil no meu peito, com a arma carregada e destravada, tá certo? Eu falei assim, beleza, agora se ele apertar o gatilho, né, vai varar o meu peito, acho que pega até o Sarmento lá atrás. Eu peguei o fuzil com as 2 mãos e baixei o fuzil dele. E falei, senta aí. Eu não sabia falar espanhol, eu fui pra Espanha de 10 anos, 20 anos depois, tá certo? Eu não falava uma palavra de espanhol, mas o senta aí é parecido com senta-te, tá certo? Então, pô, quando eu falei, senta aí, o venezuelano, que eu já tinha tirado o fuzil dele com a mão, sentou. Aí eu falei, mão na cabeça. Manos na cabeça. Ele botou na cabeça. E eu com o fuzil dele, tá certo? Ele sentado, tinha 10 venezuelanos. Raio vinha descendo pela beirada, começou a fazer o mesmo trabalho de lá pra cá. Então eu e o Raio fomos baixando os fuzis dos caras. Um por um, bicho. Fuzil apontado pra gente. Atira não, que é o exército brasileiro. Exército brasileiro. Aí eles começaram a ouvir isso. Exército brasileiro. Aí eles, pô, esses caras não vão matar a gente. Isso aqui não é guerrilheiro, isso aqui não é garimpeiro emputecido porque nós estamos pegando ele. Não, isso é o exército brasileiro. E eles foram se rendendo. A gente foi baixando os fuzis. E eles foram abaixando, aí, mão na cabeça. A gente foi jogando os fuzis de lado. De Paula veio também, porque a gente não estava dando conta, tá certo? Veio De Paula. Aí eu, Sarmento, Raio e De Paula, os 4, com 2 soldados de segurança, Portes e Miguel em cima, cada um de um lado, tá certo? Fazendo o desarmamento dos venezuelanos. Aí nós conseguimos prender 11. Aí nós conseguimos prender os 11 venezuelanos. Amarramos os 11 venezuelanos, eram prisioneiros, tá certo? Àquela altura, só não estávamos em guerra, né? Não era tecnicamente prisioneiro de guerra, mas eram prisioneiros. Amarramos, estavam dentro do Brasil, armados, pronto. Justificativa eu tenho. Amarramos os venezuelanos, certo? E no meio daquele negócio de abaixa fuzil,
um deles começou a gritar, teniente, 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 sou teniente, sou teniente. Aí eu sou tenente, o cara é tenente. Ele deve ser o comandante da patrulha, é um tenente, que nem eu era tenente. Então eu marquei esse cara. Quando eu baixei o fuzil dele, eu falei assim, esse aqui é o tenente. Aí eu falei, cala a boca, senta aí, pá, botei o cara sentadinho. Depois que a gente tirou o fuzil de todo mundo, aí eu fui pro tenente e falei assim, você é o tenente? Aí ele, sou tenente. Aí eu falei assim, então vamos conversar. E nisso o Raia tá com os outros lá amarrando, terminando de juntar as armas, aí desce os outros 2 soldados, e o Fleury louco lá no bote, não sabia o que estava acontecendo, aquele griteiro maluco lá, tá certo? Não teve tiro porque a gente baixou um por um os fuzis, cara. E as armas, todas elas carregadas. Todos os fuzis que a gente baixou, estavam todos carregados. Quando rendeu o primeiro, já pegou ele como, de alguma forma, ali, quando eu falei para ele sentar, pra segurar os outros? Não, quando eu falei senta-te, quando eu falei né, senta aí, primeiro, né? Ele sentou. E isso foi bom, porque o que vinha de trás, o segundo, sentou automaticamente. Quando ele viu, talvez o primeiro, não era o tenente eu sabia quem era, mas talvez o primeiro fosse um sargento, não lembro, tá certo? Então, ele vendo o graduado sentar, o de trás, que devia ser um soldado recruta, sentou também. Então isso facilitou, gerou um efeito cascata. E ele já foi 2. Dois, eu tive que ir no terceiro. Eu só peguei no segundo que sentou, peguei o fuzil dele e joguei pra longe. Que depois a gente teve que procurar aqueles fuzis pelo mato. Tá certo? Aí, no final das contas, o que a gente tinha? Nós tínhamos 11 venezuelanos, 10 deles amarrados, porque o tenente já tinha soltado pra fazer comigo. Aí peguei 2 seguranças, fomos eu com 2 soldados e o tenente. Eu falei, agora, bicho, você vai dizer pra mim o que eu preciso saber. Tá certo? Eu falei pra ele, e falei em português, porque não sabia, eu sou do Exército Brasileiro e eu preciso saber onde é a sua base. Onde é a sua base? E base é a mesma palavra. Ah, me base, sim, me base. Tal. Aí ele começou a apontar direções, começou a levar a gente numa demonstração de boa vontade, porque a tropa dele estava toda rendida. Tá? Chegava a ser humilhante. Eles estavam no chão, alguns de joelho, outros sentados, mas com a mão amarrada, né? E a gente amarrando. Nós amarrávamos com aquele... quando nós montamos a patrulha, nós planejamos o seguinte, se nós fizermos prisioneiro, nós temos que amarrar os prisioneiros. Vamos levar aqueles negocinhos de... aqueles clipes de segurança que você tem, que você enfia a pontinha dele e puxa, não sei como é que é o nome daquilo, de plástico, né? Aquele negócio de plástico. Então nós levamos um monte daquilo. Então aquilo foi aquilo que a gente amarrou as mãos. A gente colocava um num braço, um num pulso, outro na outra, e com um terceiro a gente juntava os 2. E era o que tinha para amarrar, para não ter que fazer laço com corda, que é frágil e tal. Então eles eram amarrados com aqueles negocinhos de plástico, né? Que a gente trouxe para a patrulha. E o tenente a gente deixou ele solto porque ele tinha que andar com a gente. Aí fomos com o tenente nos mostrou a direção da base, fui com ele até que eu conseguisse ver a base dele, uns 200 metros à frente, dava para ver a base. A hora que eu vi a base dele, eu falei assim, beleza. Aí eu avisei o Fleury para vir com o bote, o Portes ligou o rádio, junto com o Miguel, para fazer a comunicação e conseguiu fazer o contato com o Maturacá, porque ele tinha a clareira do rio, vamos dizer assim, né, o lagozinho que permitia que a gente fizesse um contato, era uma 616, uma rádio potente. Tá, ele fez o contato com a nossa base, o helicóptero, na hora, tava o chefe da segunda seção do CMA, estava lá, louco para saber das coisas, que a gente não tinha conseguido fazer o contato na véspera, a gente podia estar morto. Aí ele, pá, vocês estão aonde? No Salto Ruá, ele decolou na hora, pum, e veio. E nisso eu tô com o tenente, tá certo? E o tenente nos franqueou o acesso à base. Ele falou assim, eu levo vocês na minha base. Eu sou o comandante da base, eu sou o mais antigo. Eu falei assim, beleza, então assim dá para fazer a jogada. Tá certo? Aí ficamos com os prisioneiros, fomos até a base, quando chegamos na base tinha mais 4 guerreirinhos lá, no total eles eram em 15, tá certo? Então, não tinha poder de combate nenhum, entrei com mais 4, tá certo? Aí, vamos dizer, não precisei render a base deles, até porque eu falei assim, agora eu tenho que ter cuidado porque eu estou em solo venezuelano. E a base era... Solo venezuelano. Então aqui eu não posso fazer atrapalhada, tá certo? Então o venezuelano me convidou para ir na base dele. A partir daí eu posso entrar no... Amigavelmente. Embora a tropa amigavelmente rendido. A tropa dele toda prisioneira ali atrás, mas ele me convidou. Sim. Aí já aproveitei de passagem, vi a frequência do rádio que ele estava usando, comecei a contar quanto armamento auxiliar eles tinham, né? Já fiz o levantamento geral, só de olhando assim, a sequência 747475. Tá? Tudo por relatório. O microfone, eu era o chefe da segunda seção de inteligência, então eu trouxe comigo um pequeno gravador, um mini gravador. Desde que o tenente começou a falar, o que eu fiz? Apertei, e eu tinha a conversa dele gravada todinha na fita, só tive que trocar a fita. Excelente. E ele contando que já tinha entrado no Brasil várias vezes, que já tinha pegamos o garimpeiro brasileiro no Brasil, mas não tinha outro jeito, porque senão eles iam dar a volta, e ele contando a história toda. Beleza, daqui a pouco chega o nosso helicóptero, com o coronel da segunda seção. Coronel Ridaldo, o que aconteceu? Eu falei, coronel, tive que prender todo mundo. Prendi todo mundo. Mas agora é o seguinte, vou dar a dica pro senhor, nós vamos soltar, porque
já estamos em franca camaradagem, tá certo? O senhor quer fazer o quê? Levar os venezuelanos prisioneiros para o Brasil? Se o senhor quiser, é cara fraco, mas... Ele falou, não, vamos, pode liberar, eu assumo a responsabilidade, pode liberar o pessoal. Aí os venezuelanos foram soltos depois desse combate de encontro que teve, que só não morreu todo mundo porque o raio gritou exército brasileiro, porque a opção dele era dar tiro em todo mundo, tá certo? E porque a gente conseguiu render eles baixando os fuzis. Liberamos os soldados, eles voltaram para sua base, tá certo? Nós montamos uma base brasileira na frente da venezuelana, marco de fronteira, base, ficou um olhando para a cara do outro. Preveni o venezuelano, falei, amigo, você não passe mais para o nosso lado, porque nós temos granadas de mão e eu estarei fazendo armadilhas em todo o perímetro da minha base, tá certo? E você pode tropeçar numa armadilha e vai morrer todo mundo. Então você não venha mais para o Brasil, porque o terreno brasileiro estará armadilhado. Ele entendeu, tá certo? Mostrei a granada de mão, armadilha, certo? E você vai tropeçar e vai morrer. Você poder... Aí... Botamos umas 20 granadas de mão espalhadas com fios ligando nas árvores e tudo para fazer o sistema de armadilha. Mapeamos aquilo, porque a gente precisa andar, né? Tá certo? Mapeamos aquilo, montamos a base e passamos a noite. Aí começamos a observar o procedimento dele. E antes de passar a noite, vieram 2 helicópteros venezuelanos. Porque depois que teve o furdunço, o tenente teve que contar o que tinha acontecido. Bicho, aí vieram 2 helicópteros. Veio primeiro um grande que não conseguiu pousar porque era grande demais. Tá certo? Só se ele pousasse no meio do lago. Ia afundar. E depois veio um outro menor que pousou. Tinha um major. Aí eu, aproveitando, tá certo? Chamei o tenente, tá? Posso falar com o major? Aí o major veio até o marco, até a fronteira, e a gente, cada um do seu lado, batemos um papo que eu gravei também, onde o major também assumiu que entrou no espaço aéreo brasileiro várias vezes, que precisou fazer verificação por cima do espaço aéreo brasileiro, beleza. Quando nós voltamos, aí eu avisei ao coronel que eu tinha todos esses relatos. O coronel falou, Ridalto, tua patrulha fica sozinha aí? Eu falei, fica. O raio tem plena capacidade de manter a patrulha e tal. Então eu vou exfiltrar você, não agora de noite, amanhã de manhã eu vou te exfiltrar para você trazer os indícios que você conseguiu. Fotografias, fitas e tal. Aí veio o helicóptero de novo, trazendo pão para nós, que para os venezuelanos foi assim, coisa assim, parecia que estava trazendo manjar dos deuses, porque eles estavam lá não sei quantas semanas, que não tinha comida nenhuma, mas só tinha o que eles caçavam na selva e umas latas que eles tinham guardado lá. E o brasileiro, o helicóptero, e isso aconteceu nos dias subsequentes, trazia pão fresco. Chegava o cheiro do pão. Eu acho que o cheiro entrava 10 quilômetros na selva. Até os garimpeiros brasileiros sentiam o cheiro do pão, que era feito lá em Maturacá. Trazia um pão fresco pra gente. Aí os venezuelanos ficaram assim, porra. Cara, chegou num ponto, porque nós ficamos uns dias lá. Lá no terceiro dia, que já tinha consolidado, já tínhamos visto o que, né? Avisei para eles, não entrem mais no Brasil e tal. Nós começamos a nos convidar mutuamente para ver o que cada um tinha e tal. E quando a gente convidava eles eles disputavam para ver quem vinha, porque a gente oferecia a refeição. O pão. Pô, meu irmão, quando a gente servia o pão, o cara chorava, cara. Cara, meu Deus, pão! Eles podiam ter levado azeitona, né? Lá, azeitonada, né? Deu sorte que lá na frente comeu o pão. Aí, resultado da brincadeira, tá certo? Vamos lá pro resultado. Depois desse combate de encontro, onde na verdade eles não demonstraram muita capacidade, não, né? Foram rápido, foram aprisionados com relativa facilidade, né? Surpreendente facilidade. Com os indícios que nós conseguimos, as fitas e mais as fotografias, passados alguns dias, pousou em São Gabriel da Cachoeira um Hércules que a Força Aérea Brasileira mandou até Caracas para trazer todos os garimpeiros que tinham sido aprisionados. Então, o viés diplomático eu já não consegui acompanhar, mas eu sei que o avião da Força Aérea Brasileira pousou em São Gabriel, quando eu já tinha retornado para a cidade, do qual desembarcaram todos os garimpeiros que estavam presos em Caracas. Ou seja, a nossa ação possivelmente foi decisiva para resultar na liberação dos brasileiros. Nós comprovamos que as prisões tinham sido feitas no Brasil, aí entrou a diplomacia brasileira com aquelas 2 fitas, aquele monte de fotografia na mão, levou para o canal diplomático e falou assim, agora é o seguinte, ou libera os brasileiros, ou isso que vai vazar e vai ficar vexaminoso, né? Que além de tudo, vocês foram capturados, né? E aí liberaram todos os brasileiros, acho que uns 20 ou 30 brasileiros pousaram no Hércules, lá em São Gabriel da Cachoeira, e contaram que estavam presos lá em Caracas, papapá. É bacana. Sensacional, cara. Que relato, Teve um combate de encontro, cara. Meu irmão, e ali também muita maturidade da nossa tropa, né? Muita. Porque, para quem tá assistindo, quem assistiu esse relato até aqui, vocês estavam camuflados. Dois combatentes brasileiros facilmente acabava com os 11 ali. Facilmente. Né? Não, todos seriam mortos, todos eles.
Tá certo? Nós estávamos, cada homem brasileiro tinha 5 carregadores de munição, tinha 100 tiros de 7,62 no seu fuzil. Tá certo? Tinha as pistolas ainda, que todos estavam com pistolas. Tá certo? Então nós tínhamos ali um poder de fogo ali de mais de 700 possíveis disparos a serem feitos para eliminar 11 pessoas. Certamente todos teriam falecido. E bem posicionado, pensado, estratégico. Não. Ensaiado, nós ensaiamos, né? Isso aí. Os pontos ali. Sabemos. Tanto foi assim que o senhor chegou sem ser percebido, camuflado, e tomou, desarmou o cara, rendeu o cara a ponto de render. Foi uma operação de mega sucesso por ter evitado tudo isso, né? Foi. Depois nós fomos muito elogiados. Inclusive, na minha folha de alterações consta o registro dessa ação, que é um documento sigiloso, mas ele consta como elogio individual, não é consignado a mim pelo comandante Aliás, o meu elogio foi consignado pelo comandante militar da Amazônia. Não foi nem pelo meu comandante de batalhão, nem pelo comandante da brigada. Então, o elogio que consta nas minhas alterações veio do general 4 estrelas, comandante militar da Amazônia, que fez pessoalmente o elogio em uma página nas minhas alterações, narrando a ação e consignando o elogio. Esse elogio, inclusive, foi base depois para um estudo que acabou, alguns meses depois, o Exército Brasileiro resolveu conceder para mim e para o aspirante Raio as medalhas do Pacificador com Palma. Essa medalha do Pacificador com Palma, ela é uma raridade. Ela é uma raridade. O Brasil tem apenas uma medalha de guerra, que é de combate, de sacrifício em combate, ferimento em combate, que é a medalha Sangue do Brasil. Essa medalha não é concedida em tempo de paz. Tá certo? Em tempo de paz, a medalha mais próxima disso chama-se medalha do Pacificador com Palma. A medalha do Pacificador muita gente tem. Com Palma, você tem que ter participado de uma missão com risco real de vida. Então essa é a diferença. Então, por essa ação do combate-encontro, e pelo fato de nós termos desarmado e termos evitado as mortes, tá certo? Eu e o Raio ganhamos a medalha do Pacificador com Palma. E depois eu fui brigar junto com o comandante do batalhão, eu falei para o coronel Castelo Branco isso, falei, general, o risco de vida foi o mesmo. Não importa se o soldado Portes ficou camuflado no meio do mato. Se tivesse um tiroteio ali, podia ter sido atingido. Não importa se o soldado De Paula chegou antes ou depois lá nos prisioneiros, não importa quem botou a mão no fuzil, quem não botou. A medalha o camarada do barco lá podia estar sozinho. Falei, gente, mas sozinho, tá certo? E se a patrulha tivesse vindo por outra direção, tivesse chegado no barco primeiro, ele sozinho lá. Então, quando você vê isso, os 7 integrantes dessa equipe deveriam ter sido agraciados com a medalha. Eu fui ao comandante de batalhão, pedi para ele interceder junto ao comandante militar da Amazônia, mas a resposta que veio é que é uma medalha tão rara, mas tão rara, que o Exército não vai conceder 7 de uma vez. Vai fornecer para os oficiais. O sargento Sarmento, é uma medalha tão diferenciada que na escala de medalhas, vamos dizer assim, ela dá uma quantidade de pontos que alavanca o camarada nas promoções, certo? Para um oficial, a promoção chega mais cedo ou mais tarde. Para um sargento, ela pode demorar muito, porque ele não tem os pontos. Sim. Então, o Sarmento, por exemplo, se tivesse recebido a medalha do Pacificador com Palma, teria saído primeiro sargento certamente antes da data que saiu, porque teria tido a medalha na sua folha corrida. Sim. Mas o fato de eu e o Raio termos sido agraciados, assim, descontado esse fato de que todos mereciam e deveriam ter recebido, o fato de termos sido agraciados nos destacou muito, tá certo? É uma medalha tão importante que na minha farda, como oficial general, eu só usava ela. Eu tenho mais de 30 condecorações, tá certo? Eu sou um dos oficiais, modéstia à parte, que mais condecoração tem. Eu tenho cerca de quase 40 condecorações, tá certo? E quase todas elas condecorações de uso no fardamento, ou seja, eu podia empilhar a medalha aqui no meu peito que chega até minha garganta, tá certo? Na minha farda eu só usava uma medalha, a medalha do Pacificador com Palma. A maior de todas. E quando alguém via esta medalha, tinha gente que botava a mão nela para ter certeza que era mesmo uma medalha do Pacificador com Palma. Porque você contava no serviço ativo do Exército Brasileiro com 200 mil homens, no serviço ativo, se tinha 10 pessoas com a medalha do Pacificador, era muito. No serviço, incluindo eu e o Raio, com Palma. Então, assim, é uma mostra que o Exército Brasileiro valorizou a ação que foi feita. Eu só lamento que os outros integrantes não tenham tido essa mesma comenda, porque todos mereceram igualmente. O fato de eu ter sido o planejador, o Raio, o principal executor da ação de emboscada, etc., não tira um milímetro do risco que os outros sofreram para fazer a ação. E o diferencial da medalha é o risco. Então... Perfeito, irmão. Parabéns. Parabéns pela medalha, pela ação e com destaque também para o merecimento, compreensão do merecimento de todos os 7, né? Claro. Porque isso aí honra a gente saber que o comandante tem essa sensibilidade.